Eu tenho o dedo podre. Foi assim que começou o e-mail da mariposa apaixonada dessa semana. Segundo a mariposa apaixonada, por mais que ela escolha, ela sempre encontra um cara traste na vida dela. Se identificou com essa história? Vamos conferir no vídeo de hoje o que a gente tem a falar sobre isso. Dedo podre. Quem nunca, né? Quem nunca achou que tinha feito uma boa escolha e o dedinho que apontou ali escolheu a pior pessoa? Talvez não a pior, mas fez uma má escolha. Pois é, eu e muitas pessoas que eu conheço, você que está aí do outro lado, a mariposa apaixonada que mandou o e-mail, acho que todo mundo já fez uma má escolha na vida. O problema é aquelas pessoas que fazem más escolhas sempre. E aí vem o termo dedo podre, né? Que não adianta escolher, que sempre vai escolher aquele que vai dar errado. Pois é, mariposa apaixonada, você manda um e-mail para mim falando a sua história, que você quase casou, e aí que depois desse quase casamento você não teve nada sério, e aí você teve um relacionamento sério que deu errado, e você estava engatando agora um outro relacionamento sério que deu errado de novo, que você não aguenta mais tanto o relacionamento que deu errado, que seu dedo é podre, e como é que faz para curar esse dedo? Não é bem o dedo que é podre, né? Na verdade é a gente inteiro, por assim dizer. É porque é a gente que escolhe as pessoas. E se a gente fosse falar do que é feito no dedo podre, a gente teria que levantar algumas palavras-chave. E talvez com uma palavra-chave só a gente consiga englobar tudo, que a palavra é padrão. Qual é o padrão de funcionamento das pessoas? Qual é o seu padrão de funcionamento? É graças a esse padrão que nós fazemos as escolhas que nós fazemos. O seu padrão de funcionamento é escolher esse tipo de cara, para você que mandou o e-mail ou para você que está se identificando com a história. Ah, mas eu não gosto desse tipo de pessoa. Pois é, mas o seu padrão de funcionamento pede que seus relacionamentos sejam com esse tipo de pessoa. Ah, mas eu quero mudar o padrão. Ótimo, isso já é metade do problema resolvido, que é querer mudar. Para querer mudar, a gente precisa identificar qual é o padrão de funcionamento, para depois entender como é que ele funciona e aí ver se ele muda ou não. Como que eu descubro o meu padrão de funcionamento? Bom, fazer terapia é uma boa dica. Mas a gente precisa entender algumas outras coisas, talvez até antes de ir para a terapia, que já ajuda bastante o processo terapêutico, que seria qual é a família que eu venho? Né? Porque o nosso padrão tende a vir de um padrão familiar. Né? Quais são as crenças? Quais são os valores? O que prega nessa família? E aí a família eu estou falando pai, mãe, vovó, tia, e por aí vai. Porque numa família onde se acredita que determinado tipo de comportamento é louvável ou determinado tipo de comportamento não é bom, isso fica impregnado na gente e isso certamente determina que tipo de escolha que a gente faz. E junto com a questão dos valores e das crenças da família, vem também qual é o nosso mandato nessa família. Qual o nosso papel nessa família? Que por mais que a família acredite em algumas coisas e o seu papel nessa família é daquela pessoa que vai pôr em xeque os valores dessa família, perceba que você ocupa um lugar diferenciado. Se você quiser entender um pouco mais, a gente tem um vídeo sobre mandato que eu vou deixar na descrição do vídeo, que aí você confere. Não sei se vai estar embaixo ou em cima, enfim, vocês leiam lá que vale a pena dar uma olhadinha para entender melhor essa questão do mandato. Mas aí temos o padrão, temos entender as questões familiares. O que seriam questões familiares? Por exemplo, no caso das mulheres, que foi uma mulher que me mandou este e-mail. Preste atenção em duas pessoas na sua família. A sua mãe, porque de alguma maneira nós tendemos a repetir de alguma maneira os padrões da nossa mãe, lembrando que o extremo oposto também é a mesma coisa. Então, se a sua mãe é uma pessoa muito quieta e você é muito porra louca, de alguma maneira você está repetindo a sua mãe. Pensa que são as duas faces da mesma moeda. Né? Não existe sombra se não tiver luz. Então, se a sua mãe é muito uma coisa, ou você tende a repetir o que ela é, ou você vai na outra ponta e fazer o extremo oposto. E além de reparar quem é a sua mãe, pensar em quem é a sua avó paterna. E aí a gente vai fazer uma triangulação. Por quê? Porque se você for para pensar, o seu pai, e aí existem linhas da psicologia que explicam ou que explicam de uma maneira diferente isso, mas vamos tentar fazer uma coisa mais resumida. O seu pai, de alguma maneira, se apaixonou pela sua mãe, ou quis casar com a sua mãe, ou quis ter filhos com a sua mãe,
Porque de alguma maneira a sua mãe lembrou a mãe dele. Acompanhou o raciocínio? Então, para você mulher é importante que você preste atenção em quem é a sua mãe e quem é a mãe do seu pai. E no caso dos homens? No caso dos homens, ele presta atenção em quem é o pai e quem é o pai da mãe. Porque tendem a ter muitas semelhanças. Né? E aí buscar, nossa, mas meu avô é completamente diferente do meu pai, minha avó não tem nada a ver com minha mãe. Tendem a ter semelhanças. E essas semelhanças dizem muito sobre você. Mas eles têm X coisas, eu tenho isso também, mas eu tenho outras coisas. E isso provavelmente tem a ver com o seu mandato. É importante que você se organize nesse sentido para que você tenha noção qual é o seu padrão de funcionamento. Ok, Matheus, mas eu já pensei nessa questão do padrão que você disse, pensei na questão das crenças e dos valores da minha família, prestei atenção em quem é minha mãe e quem é minha avó, prestei atenção em qual é meu mandato e qual é a posição que eu ocupo nesse sistema familiar, mas mesmo assim, meu dedinho está ruim, eu não estou conseguindo sair do lugar, eu só encontro traste. Como é que eu faço para curar meu dedo podre? Primeira dica é fugindo dos padrões. Porque repetindo o padrão, você sabe o que acontece. Mas como é que eu faço para fugir dos padrões? Você precisa saber quais são os seus padrões. Como é que eu faço para saber quais são os meus padrões? Prestando atenção no seu funcionamento e como é que você articula isso, buscando pontos em comum das suas histórias, dos seus antigos relacionamentos, das questões da sua família. Ok, Matheus, e como é que eu faço isso de uma maneira que eu chegue num resultado legal a ponto de eu conseguir evitar ou mudar os meus padrões? Bom, aí via de regra é um processo terapêutico. Consegue fazer isso sozinho? Olha, até acho que consegue. Eu não sou muito fã da ideia do impossível. Acho que muita coisa a gente consegue organizar sozinho. Mas via de regra, uma mudança de tamanha amplitude, magnitude, um acompanhamento terapêutico vai bem, para mapear todo esse processo, os seus padrões, seu funcionamento, entender por que sim, por que não, como é que faz diferente, e aí se reorganizar e você conseguir alterar esse padrão e curar esse dedo, ou começar a apontar com outro dedo, pelo menos, que não esteja podre. Não é verdade? Uma depois apaixonada, espero ter iluminado um pouco sua questão do dedo. Para você que acompanha os vídeos e se identificou, espero ter ajudado alguma coisa. E semana que vem a gente volta com outros vídeos. Até lá! E para você que não conhecia a página do Amor no Divã, meu nome é Matheus Vieira, sou psicólogo, sou coaching de relacionamentos e meu trabalho é ajudar as pessoas a ser mais felizes no amor. Tenho o site www.amornodivan.com.br, o canal no YouTube, a página no Facebook. Lá você pode encontrar as informações do meu trabalho. Eu atendo em Curitiba, presencialmente, e tenho formas de atendimento online para que eu possa ouvir a sua história e tentar ajudar a resolver o seu problema amoroso, seja ele solidão, seja ele crise no relacionamento, seja ele não conseguir ter um relacionamento, enfim, me conte a sua história e eu vou tentar te ajudar a ser mais feliz no amor. Conte comigo, aguarde seu contato.